Agora estou ao vivo, agora estou ao vivo. Deixa eu ver com Daniel Rodrigues. Enviar solicitação. Enviar solicitação. Estamos informando aos seguidores. Eu não acredito. Boa noite, Vinícius. Eu não acredito, gente, mas que alegria, que felicidade, que satisfação, não tem nem como falar, né? Toda essa alegria e satisfação de estarmos juntos aqui, poder compartilhar esse tempo de qualidade. Me conte tudo, não me esconda nada, como é que você está, o que você está fazendo na Boa. vida. Começar o ano com tudo, né, Dimitrios? Pois é, e como é que estão as coisas aí pela cidade? Quais as novidades? Me conte tudo. E você sabe que é a minha primeira live do ano, né, contigo. Ah, eu ganhei de você. Eu tô, acho que na minha É segunda, maravilhoso. eu tô acho que na minha segunda ou terceira aqui, batalhando aí a todo vapor. E vamos que vamos, né? E aí? Parabéns, maravilhoso mesmo o trabalho. Está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo super bem, e você aí? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo na paz, tá super beleza, gratidão. Bom, antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade de tempo. Eu sei aí a tua agenda e eu me sinto assim muito honrado, né, com muita alegria em poder ter você aí com a gente nesse bate-papo aí descontraído, começando aí 2021, depois de um ano de muito crescimento. 2020 foi um ano de grandes desafios, mudanças, adequações. Eu acho isso muito maravilhoso. Eu acho que o 2020, eu diria que foi um ano divino, com a presença divina maciça na vida de 7,8 bilhões de pessoas, né? Mostrando a necessidade da mudança, mostrando a necessidade de que precisamos mudar os nossos conceitos, os nossos paradigmas. E uma das coisas assim que me deixou maravilhado foi quando eu falei, puxa, eu preciso convidar o Dani para a gente bater um papo nesse final de ano. Na verdade, a minha ideia era para o final de ano, né? Mas é Aham. a sua agenda conturbada, tal, comprometida, e você fala, não, a primeira do ano é sua. Eu falei, nossa senhora, vou até fazer meu cabelo, fui no cabeleireiro hoje, fizemos todo um tratamento. Ficou lindo aí, ó. Só você mesmo, muito bom. Mas Mas muito sabe que eu bom. fico muito feliz com essa oportunidade, porque eu, na minha trajetória, aí valorizo muitas conexões. Até o nosso evento de aniversário da CCLI, do Segente, a gente batizou, desde o primeiro que a gente fez juntos, de 13 anos de conexão na época. O ano passado fizemos o aniversário de 17 anos de conexões em plena pandemia, com uma forma diferente, mas porque realmente eu acredito no poder das conexões, no poder das relações com as pessoas. E aí a gente se conheceu num evento de networking há pouco tempo, né? Bem dizer, faz que uns 2 anos isso. Isso. E fico muito feliz, né, de termos conseguido manter a conexão e fortalecido ela a partir desse primeiro encontro. Não é, infelizmente, não são todas as pessoas que vão para eventos de networking que de verdade querem construir conexões e relações. Eu vejo muitas pessoas indo para eventos de networking querendo vender e não fazer Isso. networking, né? E para Exatamente. mim, assim, o verdadeiro poder do networking é você construir uma relação, construir uma conexão forte para a vida. E, claro, como consequência, havendo necessidade daquilo que você vende, vai gerar vendas a partir dessas conexões verdadeiras. Mas o foco deveria ser a relação, né? E não a venda em si logo de cara. E a gente está juntos hoje numa live, a primeira minha do ano, cumprir o nosso compromisso, depois daquele primeiro encontro nosso, da sua visita aqui na nossa sede, da tua participação nos nossos eventos. É uma satisfação enorme, né? Porque eu acho que é uma oportunidade para deixar registrado a nossa conexão aqui no teu perfil
do teu Instagram. Vai ter que salvar a live e deixar aqui depois. Lógico, com certeza. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Não tem nem desculpa. Eu me sinto muito honrado. Para mim foi um ano também de grande transformação, né? Esse trabalho, esse ano, a gente vem trabalhando nesse modelo novo digital, né? Buscando, né, pessoas como você, maravilhosas. Eu graças a Deus, eu acho que isso está um pouco no meu código genético, na minha missão de alma, no meu dom de alma, que é estabelecer essa questão das conexões, né? Eu gosto muito de preservar relacionamentos ao longo da curva do tempo. Então, por exemplo, tem empresas que eu presto serviço hoje há mais de 21 anos. Né? Tem amigos que eu tenho esse relacionamento que eu tenho com você há 30 anos, né? E a gente mantém essa mesma vibração, essa coisa da alegria. Pô, Dimitrios, quanto tempo você lembra daquilo? Lembra daquilo? Lembro. E quando não lembro, tem foto, a gente relembra. Então, acho que uma das grandes dádivas da vida é a construção de relacionamentos. Dinheiro é bom, o mundo é capitalista, mas como o caixão não tem gaveta, então, o que a gente leva muito dessa vida é essa questão realmente dessa alegria, né? De nós podermos compartilhar esse tempo de qualidade, trocar experiências, agregar experiências a partir do seu conhecimento, a partir das minhas vivências, e dessa forma que nós possamos contribuir com as pessoas, né? Porque essa é a máxima da vida, né? A partir do nosso conhecimento, que nós possamos... nessa máxima, ajudar as pessoas, tenho como missão, né, dentro de um projeto que eu tenho, que nós já falamos, né, que é o Despertar da Sabedoria Interior, ajudar as pessoas a descobrir o que as fazem felizes e viver uma vida com sentido, né? Por quê? Porque se a vida não tiver sentido, não faz sentido viver a vida, né? E se nós não temos amigos, também não adianta, porque eu penso assim, né? Não fomos criados à imagem e semelhança do Criador para vivermos sozinhos. Eu acho que esta parte da relação entre as pessoas, entre amigos, relacionamento pessoal, familiar, é exatamente uma troca de experiências para o nosso próprio crescimento, né? Para o nosso próprio desenvolvimento. E eu vejo isso de maneira muito positiva mesmo. E hoje, né, com essa ideia sua do tema de inovação, né, processos inovadores, né, e eu vejo que 2020 foi um ano para colocar à prova, né, processos inovadores. Estamos vendo agora 2021, que realmente é um momento de se colocar tudo isso em prática efetiva no nosso dia a dia. Eu sinto e vejo, né, e faço contas disso tudo, né, nós estamos... Trabalho, você sabe, né, com numerologia cabalística, trabalhamos com mapeamento da vida, trabalhamos com finanças, energia do dinheiro, enfim. E esse ano, pela conjunção dos astros, vamos dizer assim, tudo promete para que seja um ano de grandes mudanças para crescimento, mas precisamos inovar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões de projetos inovadores, até porque você é referência nisso, né? Então, estamos falando com um PhD, mestrado, formado nessa área, né? De criar projetos diferenciados, projetos inovadores. Como é que você vê isso? Muito bacana, Dimitrios. Eu vou contextualizar, né? Eu sou professor, né, de trabalho, comecei minha carreira muito jovem e vim me desenvolvendo realmente com estudo acadêmico formal, técnico, né, para a área de ensino e aprendizagem de línguas, fiz graduação, fiz especialização, fiz mestrado, deixei o doutorado para poder fazer meu MBA quando eu resolvi montar a empresa e comecei a vida empreendedora. Precisava desse conhecimento, mas eu diria que toda essa experiência de inovação que você comenta é uma aprendizagem de vida e muito prática, assim. É algo que eu venho estudando, mas não de maneira só formal, né? Até o Alex Bretas, ele fala do doutorado informal, né? E é mais ou menos esse programa, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas... Eu mesmo já fiz isso, né? Você vai lá, você estuda, e às vezes tem aquela dificuldade de trazer para dentro da vida. E faz alguns anos, né, até mesmo por defender a bandeira da educação
mas principalmente a bandeira da aprendizagem na educação, eu defendo que o que a gente aprende é para fazer parte da nossa vida, é para nos engrandecer nessa vida, né? E não o contrário, não para acumular, como você falou do dinheiro, né? Não é para acumular e deixar estocado, mas é para nos trazer uma oportunidade de vida com mais sentido, porque a gente vai aprender justamente aquilo que a gente acredita que vai trazer sentido para a nossa vida, vai trazer os avanços, né, dos desafios que a gente quer passar, né, nessa trajetória e assim por diante. E a inovação na minha vida, ela entrou logo de cara, porque eu tinha uma carreira acadêmica, eu tinha uma sólida carreira acadêmica, mas em algum momento eu tive um clique e aquilo começou a não fazer sentido apenas daquela forma. Então foi aquele momento que eu comecei a questionar se fazer meu doutorado era realmente tudo aquilo que eu queria. E eu queria viver outras experiências dentro de tudo que eu já tinha construído, não queria mudar de área, não estava insatisfeito com a profissão, não estava insatisfeito com os estudos. Pelo contrário, eu queria dar mais vazão ainda para tudo que eu já tinha aprendido. E eu acreditava que, em vez de seguir via academia, se eu fizesse isso via empreendedorismo, eu teria mais possibilidades. 17 anos depois daquela decisão, eu vejo que foi realmente uma aposta acertada nesse sentido, porque hoje eu consegui, a partir do primeiro negócio, gerar experiências, né, gerar práticas inovadoras, que me possibilitaram depois desenvolver novos negócios também na área de educação. E quando a gente conquistou o Prêmio Nacional de Inovação, né, pela CCLI Consultoria Linguística, uma empresa de idiomas, que foi pioneira, né, na prestação de serviços de consultoria na área de línguas, você até eu tive o privilégio, né, de ter tua visita o ano passado, retrasado. Retrasado já. A gente queria ser a empresa mais inovadora no nosso segmento, né? Tanto que a gente entrou numa prestação de serviços que não tinha processo, não tinha profissional formado, não tinha nada estruturado ainda para aquilo poder ser entregue. Todos os caminhos que a gente construiu para entregar o nosso serviço de consultoria linguística foi desenvolvido internamente pela própria CCLI, né? Por mim, juntamente com toda a minha equipe e, mais recentemente, mais pela minha equipe do que por mim, né? Porque hoje eu não faço quase nada, né? Quem faz tudo são eles. E continuam com a inovação. Então, teve um momento da minha vida que eu entendi, né? Que tudo que eu valorizava, tudo que eu queria. Eu adoro você falar do sentido do propósito. Eu lembro que é isso que nos deu a conexão maior de nós, né? Das nossas conversas. Porque eu sempre fui muito focado na essência do porquê a CCLI nasceu. E ela nasceu com um propósito muito claro, né, de ajudar na transformação de uma área que é muito comum as pessoas estudarem inglês, estudarem idioma. E na hora do vamos ver não consegui falar, ter muita frustração, né? A gente queria mudar a realidade disso para uma parcela da população, especialmente aquelas que tivessem, né, a oportunidade de passar junto com a gente por um processo de desenvolvimento de habilidades, né, e competências na área de idiomas. E para isso a gente precisou inovar. Quando a empresa começou a crescer, eu entendi que não bastava eu ser inovador. Para a empresa ter sustentabilidade, eu me dediquei a construir uma cultura de inovação dentro da empresa, né, que a gente chama de cultura inovadora. E o prêmio em 2019, com a pandemia em 2020, me deu como se fosse um chamado, assim, né? Eu, a partir do prêmio que eu ganhei, que a gente conquistou, né? Em junho de 19, comecei a receber muito convite para palestrar sobre o assunto. E eu comecei a perceber o impacto que coisas que eu estava dizendo começou a ter na vida de alguns empresários, especialmente os pequenos como eu, né? Que têm negócios que não são gigantescos. A gente não tem uma área exclusiva de inovação, a gente não tem um recurso disponível só para fazer as inovações também o tempo todo. A gente tem que lidar com aquela questão toda de empresas que ainda não têm uma estrutura de grande porte, né? E ter vivido esse período de construção foi muito inspirador para outros empresários que buscavam inovação,
mas às vezes achavam distante da possibilidade real, porque a limitação de recursos, e de estrutura e de equipe, às vezes, desanima, né? Desanima. E eu ter conseguido fazer isso, mesmo com uma empresa pequena, inspirava, né? Estimulava, falava, nossa, então dá para fazer de alguma forma. E comecei a construir conexões a partir das palestras com alguns empresários que eu tenho até hoje dentro do network, do dia a dia e das relações. E isso pré-pandemia. Quando começa a pandemia e a nossa visão inovadora da CCLI estava já preparada para aquele momento, quando tudo foi para o digital, a CCLI já tinha estruturado 3 anos antes todo o modelo de atendimento por videoconferência. Então, nós já tínhamos a modalidade de atendimento por videoconferência, de apresentação da empresa, de fechamento de contrato, de entrega do serviço em todas as modalidades, tanto grupo quanto individual, em todos os idiomas. Nós já tínhamos todo o material em nuvem, toda a gestão em nuvem. Nós não trabalhávamos em home office. Nós íamos todos lá para a nossa sede trabalhar juntos, mas nós já tínhamos clientes em todo o Brasil. Quando começou a pandemia em março, praticamente metade da nossa carteira já estava nesta modalidade. Então, o que nós fizemos preventivamente foi começar a convidar todos os demais que eram presenciais para já migrar para a modalidade por videoconferência, porque nós deixaríamos nossa equipe em home office antes dos decretos, e os decretos vieram, isso foi compulsório, mas não nos pegou no contratempo. Esse é um benefício da cultura inovadora. Porque a cultura inovadora, ela vai formando capacidades, né, de lidar com contextos adversos, de lidar com mudanças, porque inovação traz mudanças. E quando a equipe precisou fazer essa mudança, a gente tinha estrutura para dar conta disso. Emocional, né, eu digo. A gente montou um atendimento de emergência para poder ajudar toda a equipe a lidar, né, com essa ansiedade que é você, no início de uma pandemia, lidar com esse contexto, as inseguranças todas, para que a gente pudesse nos apegar às certezas que nós tínhamos. E a principal certeza que nós tínhamos é que a nossa missão não mudava, apesar da pandemia. E que a gente tinha a mesma responsabilidade de ajudar todos os nossos clientes a transformarem as suas vidas e atingirem seus resultados nos projetos, apesar da pandemia. E isso, então, era uma amálgama, né, de esteio interno para que a gente pudesse se estruturar nas nossas pequenas certezas, já que o ambiente externo estava, naquele momento inicial, completamente incerto. Completamente incerto. E o bacana foi que os clientes, por nos acompanharem, por terem nos escolhido também, talvez por esse traço diferencial da empresa, a grande maioria, a esmagadora maioria, já preferiu aderir a essa modalidade logo de cara, antes da gente ser obrigado a fechar definitivamente. E nós fechamos, né, na última semana de março, e nós ainda não reabrimos. Né? Nós continuamos fechados. Porque, como a pandemia não terminou, como a gente está com a equipe funcionando super bem em home office, como a gente está com o nosso compromisso da missão sendo verdadeiramente entregue e percebido pelos clientes, nós temos essa felicidade, talvez, né? Essa grande oportunidade de podermos manter o nosso isolamento, manter nossos clientes também com essa opção do isolamento, porque os projetos acontecem com toda a qualidade que deveria, com todos os indicadores de desempenho monitorados, a partir da modalidade por videoconferência. Então, eu vejo que se a gente não tivesse construído essa cultura inovadora lá atrás, para já ter... Nós não previmos nenhuma pandemia. A gente só previu... A gente só previu que as mudanças de comportamento do nosso cliente, que é um profissional de trabalho, ela levaria às possibilidades da gente atender clientes em outros contextos, não só aqui na nossa cidade, nossa região, e que nós não precisaríamos abrir unidades físicas nesses outros contextos, porque
o tempo do nosso cliente é tão ou mais importante do que o dinheiro que ele vai investir para nos contratar. E quando a Exato. gente entrega tudo isso junto, isso fica mais otimizado para ele. E aí, como o nosso cliente tem muito pouco tempo, a nossa abordagem na época foi: como nós temos uma entrega segura por videoconferência, e como você tem pouco tempo para estudar, vamos evitar seu deslocamento. O tempo que você economiza indo e voltando para uma escola física, você consegue investir em horas de estudo, para você poder turbinar aí o foco no resultado. Perfeito. E por essa visão, a gente começou a construir toda a metodologia, os processos, né? Da metodologia da consultoria linguística por videoconferência, muito antes da pandemia, o que nos deu essa tranquilidade na hora de fazer a virada de chave para toda a equipe, todos os clientes, também para a mesma modalidade. Então eu vejo que... Fala. Só pegando esse gancho, eu arriscaria dizer, então, que essa sua visão inovadora, ela começou no momento em que você começou a olhar pelo cliente, não algo para ele, mas por ele, né? Identificar, né, que o teu perfil de cliente não tinha tempo, identificar de qual maneira você poderia fazer uma entrega, como você diz, segura, mas acima de tudo respeitando o tempo dele. Como eu posso adequar a minha empresa? Então eu vejo assim, depois você me corrige se eu estiver errado nessa questão da inovação, para que eu possa startar um pensamento inovador, uma ideia criativa. Eu preciso olhar pela necessidade do meu cliente, porque o que eu vejo é que a maior parte das empresas é assim: a empresa constitui uma sede, um local físico que ela acha interessante, porque ela gostou daquele bairro, porque ela gostou daquela casa, e aí o cliente ele tem que se adequar a toda essa realidade do gestor da empresa, de distância, de locomoção, de estrutura física, etc. e tal. Eu ainda pago pelo serviço, mas eu tenho que me adequar a toda essa realidade. E você, pelo que você está me falando, você vem na contramão desse conceito, né? Qual que é a contramão? De repente você fala, não, espera um pouquinho. Quem é meu cliente? Ah, meu cliente tem o perfil Y. Qual é o tempo dele? Ele não tem tempo. Qual é a necessidade? Essa. Como posso atender essa necessidade beneficiando ele? Ah, o que nós teremos como resultado? Não sei, o resultado virá, mas nós precisamos atender essa necessidade dele, porque aí nós vamos criar o diferencial inovador, ou seja, eu crio alguma coisa que beneficie, em primeiro lugar, o meu cliente. O que eu vou ganhar depois é consequência de eu atender essa realidade, porque aí eu saio do universo da concorrência, eu não preciso brigar com ninguém por um espaço físico, né? Porque a partir daí os horizontes se abrem. Quando nós pensamos nas nuvens, né? Nuvem já é um negócio global, internacional. Estaria errado pensar dessa forma? Para desenvolver uma cultura inovadora, eu tenho que olhar primeiro como atender uma necessidade que o meu cliente tenha, independente do meu desejo de estar localizado no ponto A, B ou C. O que você me diz em relação a isso? Não, o raciocínio é completamente adequado, sim, é correto. E, na verdade, assim, todos os 6 pilares da cultura inovadora, que daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre eles, eles vão dar bases para a gente poder trabalhar enquanto equipe com esse olhar. Porque, eu vou te contar até duas histórias bacanas. A gênese da empresa, o nascimento dela, ele partiu justamente desse olhar. Então, quando surge aquela minha angústia acadêmica, ela surge quando eu percebo que eu tenho clientes que estão estudando em escolas de idiomas, eu trabalhei em escolas de idiomas, eu fui para a academia para resolver problemas que esse cliente da escola de idiomas tem, e eu percebo que a teoria que foi desenvolvida, que é uma solução que poderia impactar a vida desse cliente da escola de idiomas, não chega até ele. O conhecimento fica represado dentro da biblioteca da academia. E o processo inovador, até o Vale do Silício, que é sempre o mais citado sempre, né? Ele é o que é justamente por essa destruição de barreiras entre empresa, universidade, academia, conhecimento, pesquisa, porque é justamente essa união, essas relações, essas conexões do conhecimento que promovem a inovação.
E não existe inovação sem você atender a algum problema real do mundo. Então, a inovação ela tem como objetivo principal trazer algo que vai ou resolver uma dor, ou tornar mais fácil, ou ela tem que estar justamente focada em melhorar algo que ela se propõe a fazer. No caso, né, das empresas, a gente está sempre olhando para o cliente, a gente está sempre olhando como é que a gente pode resolver um problema que ninguém resolveu ainda, ou como é que a gente pode melhorar a experiência desse cliente nesse serviço, nesse produto, nisso que a gente faz. Então, o cliente está sempre no centro do processo de design, né, de soluções, porque é para ele que se faz. E aí, um dos maiores erros de muitas empresas é nem conversar com potenciais clientes ou possíveis clientes e ficar imaginando quais seriam as respostas que eles dariam para algumas necessidades. Então, isso é algo que todo mundo comete esse equívoco, eu já cometi também, muitas vezes, porque a gente tem aquela certeza, não, mas eu conheço super bem o meu cliente, né? Ele está precisando disso. E aí você vai lá entregar o que ele está precisando, mas aí toda a metodologia que existe hoje, de design thinking, né, os processos ágeis de inovação, eles preconizam que vai existir esse contato real com o usuário final daquela solução que você está idealizando, né, que você está inovando. Então, a CCL nasce com esse objetivo de ajudar a trazer para o mundo real soluções que já existiam, mas que não chegavam até o cliente de idioma. Por isso que é consultoria linguística, não era uma receita pronta, mas nós desenvolvemos projetos personalizados de acordo com cada objetivo que o cliente tem, e a gente escolhe o método mais adequado de acordo com o próprio objetivo. E a videoconferência, ela entra na nossa vida no momento que ela nem poderia quase. Ela entrou em 2009. Em 2009, as conexões ainda não eram essa maravilha que é hoje. Nós não conseguíamos nem fazer uma videochamada pelo celular naquela época. Já tinha banda larga, mas ela ainda tinha uma velocidade reduzida, né? Mas eu tinha um problema. Nós tínhamos um problema na CCLI. Nós fechamos um contrato grande com uma empresa de engenharia. Essa empresa de engenharia tinha mais de 30 colaboradores com a gente. E nós tínhamos metas para atingir com o nível de proficiência desses colaboradores, porque o futuro dos negócios dependia de ter esses engenheiros capazes de conversar em inglês com outros projetos internacionais que eles estavam visionando. Eles chegaram a ter até sede em Hong Kong, eles tinham um projeto muito ousado. E eles fecharam um contrato que dava muito trabalho para a gente, porque os nossos engenheiros, esses engenheiros viajavam demais. E a gente percebeu nos relatórios trimestrais de acompanhamento que eles estavam aquém de onde eles deveriam estar naquele trimestre. E a gente foi descobrir o porquê. E o porquê era justamente essas faltas de 3 semanas seguidas, às vezes, por ficar 3 semanas em obras no Pará, né, fora daqui. Qual era a solução, então? A solução não importa se esteja lá, você vai ter que continuar o teu projeto, não dá para ter esse hiato. Problema seu. Esse hiato de 3 semanas, ele é contraprodutivo para o processo de desenvolvimento. Língua é muito parecido com... É mais fácil comparar com a academia, né? Porque qualquer coisa, né? A gente desenvolve uma rotina e essa rotina vai nos dando o desenvolvimento das habilidades. Se eu quebro aquela rotina, não é que eu esqueço tudo, que eu perco tudo, não é isso. Mas no dia que eu volto, eu não estou no mesmo pique do que eu estava no momento que eu dei aquela pausa, né? Sem dúvida. E por isso, então, a gente, na época, usava o Skype, caía demais a ligação, adaptamos para eles para ser não era um produto, era só uma forma que a gente encontrou de lutar para entregar a missão para eles, apesar da distância. E foi maravilhoso, porque assim, aí depois terminamos o ano, fizemos a avaliação de resultados, atingimos o resultado que a gente tinha se proposto, a gente renovou o contrato com a empresa, com mais engenheiros ainda, eles pegaram uma obra grande também no Rio, com uma empresa alemã junto,
E isso nos deu uma oportunidade que nós não tínhamos também traçado na nossa SWOT. Por isso que eu falo que a cultura inovadora, ela prepara a empresa para oportunidades também, né? Para o porvir. Nós tivemos o primeiro funcionário deles que não morava na nossa cidade, que nunca voltava então, mas que precisava desenvolver a habilidade da língua, e a empresa preferiu fazer com a gente do que com uma escola pelo Rio. Porque como a gente já tinha entregado os resultados daqueles 30 iniciais, até onde deveria, ela sentiu uma confiança. E como era um só, para que ela ia buscar um outro fornecedor? Mas aquilo me ligou. Aí, como empreendedor, empresário, aquilo me ligou uma luz. Eu falei, nossa, então eu tenho um produto. Nós podemos trabalhar um processo de inovação para transformar a consultoria linguística por videoconferência num produto, que alguém vai contratar essa modalidade, porque esse cara tem essa situação. E passamos para a nossa área pedagógica, desenvolveram pesquisa e transformando num produto. Naquela época, por conta da restrição de banda, ele era individual só. Eu não conseguia... O Skype naquela época nem tinha a função de fazer chamadas com mais de uma pessoa, para ter uma ideia. No início lá. E aí, a gente foi desenvolvendo, percebemos que a gente tinha 100% de correlação de aprendizagem. A modalidade não era o que fazia a diferença no processo de aprendizagem. O que fazia a diferença muitas vezes era nível de engajamento do aluno com o projeto, mas a modalidade não. Poderia ser presencial ou videoconferência, os requisitos de desempenho estavam muito estabelecidos. E a gente resolveu problematizar de novo. Por que não, então, buscar uma ferramenta que nos possibilitasse entregar a modalidade em grupo também, para ter a empresa inteira na videoconferência como produto. Isso foi há 5 anos. E a equipe pedagógica foi pesquisar, foi desenvolver, e aí fizemos todo o trabalho de desdobrar os processos e entregar também por videoconferência. Então veja que foram 2 situações que o cliente, o mercado pedia, o consumidor precisava, não estava disponível, e a gente, com essa cultura inovadora, vai buscar soluções para ajudar isso a acontecer. Isso gerou a oportunidade de eu ter uma empresa, de eu fundar a minha empresa, e depois gerou a oportunidade da gente poder ser uma das primeiras, né, do segmento que a gente atua, que atendia consistentemente por videoconferência. É claro que hoje, né, por conta da pandemia, todas as empresas de idiomas precisaram se adaptar e fazer as suas entregas pela modalidade. Mas a nossa curva de aprendizagem é muito maior do que a da concorrência hoje, os processos de monitoramento e checagem, né? Então, quem inova acaba tendo uma oportunidade de experimentar, né, antes do que quem segue os que inovam. Então, isso é muito importante. Agora, você quer falar algum comentário antes de eu emendar? Porque eu vou emendando, cara, eu vou falando demais. Professor é fogo. Não, tranquilo, acho maravilhoso. Eu estava acompanhando hoje, esses dias, o noticiário, né? Então, nós temos algumas situações delicadas que aconteceram, mas faz parte desse processo, até diria, inovador. Então, por exemplo, você vê a Ford, né? A Ford encerrou as operações no Brasil, assim como a Mercedes-Benz está encerrando. Aí você tem na outra ponta a Domino's e a Tesla crescendo assim de uma maneira absurda. A Domino's que vende pizza, Tesla que traz tecnologia sustentável. E aí eu estava olhando, por exemplo, a reportagem da Ford, onde o presidente, CEO internacional, estava dizendo que realmente foi um ano difícil e tal, mas a reportagem discorre dizendo que a Ford parou no tempo em termos de inovação. Desde 1980, ela já foi colocada no mercado para poder oferecer produtos mais bem acabados, produtos melhores pensando no cliente. E a Ford sempre teve, e essa foi uma das declarações do CEO, dizendo que a Ford está saindo do mercado porque ela está reestruturando um modelo de negócio que ficou para trás, buscando inovar agora com tecnologia e sustentabilidade, etc, etc e tal, porque isso ficou lá atrás, e é uma empresa que
não está dando lucro, né, para a empresa. Então, o foco, acho que inverteu. Né? Eu não estou preocupado com o cliente em oferecer um produto mais bem acabado, conforme a necessidade dele, conforme a tendência do mercado, conforme a tendência de sustentabilidade. Eu procuro entregar menos, desde que eu tenha margens melhores, e eu penso que eu vou ser sustentável ao mesmo tempo, sem trazer inovação, que mais cedo ou mais tarde eu vou ser forçado a isso. E hoje, assim, analisando o que você está falando, e analisando o mercado, e analisando essas reportagens, você vê que as empresas que estão encerrando atividade ou saindo no Brasil, elas não estão saindo por problema da Covid, do governo, impostos, etc. e tal. Mas sim é porque elas deixaram de ser competitivas, elas não têm mais nada a oferecer para pessoas como nós, que queremos produtos de qualidade, bem acabados e que atendam à nossa necessidade. E não que atenda a necessidade das margens de lucro da companhia. E aí, na outra ponta, você tem, por exemplo, uma pizzaria, que surgiu em 1900 e bolinha, lá em Michigan, tem toda uma história, não vamos contar aqui, mas a Domino's entrega 1,5 milhão de pizzas por dia, mas houve um momento em que ela dizia que ela entregava a pior pizza do mundo. Era reclamação no geral, né? E aí, num passo de muita humildade e sabedoria, eles começaram a fazer uma análise, né, uma pesquisa com os clientes, o que é que estava ruim e o que é que os clientes poderiam achar que poderia melhorar na pizza, em termos de qualidade, tamanho, sabores e etc. e tal. E diante dessa pesquisa, surgiu a necessidade de se construir um novo modelo de pizza e de entrega, onde o principal era atender a necessidade e o desejo do cliente. E hoje eles são a maior empresa de pizza do mundo. Se não me engano, são 18 mil lojas franqueadas pelo mundo. Entregando por dia, pensa nisso, 1,5 milhão de discos de pizza entregue por dia. É muita pizza, a maior pizzaria do mundo. Por quê? Porque ela inovou. Com que base? Chamando o cliente para dentro de casa e fala, cara, o que você precisa? O que não está bom no nosso serviço? Né? Ao invés de eu criar um serviço e falar, não, come essa pizza aí que eu acho ela ótima, mas eu não gosto, é problema seu. Você compra porque é o que eu tenho para te oferecer. E o mundo não mais responde a isso. E aí você vem com a Tesla. A Tesla olha para o universo, olha para o processo de sustentabilidade e fala, nossa, vamos sair à frente com processos inovadores. Carros elétricos, carros inteligentes, carros sustentáveis, etc, etc e tal. E hoje ela vem dominando esse universo da tecnologia. Então, a Ford e a Mercedes estão olhando que eles estão atrasados neste mundo digital, que é o mundo digital, por exemplo, que você fala, na simplicidade, por exemplo, em relação ao poder de fogo de uma indústria automobilística como Mercedes e Ford, para uma CCLI, né? um processo de educação linguística. Né? Só que, assim, vocês estão anos-luz à frente de empresas que eram centenárias já no Brasil, que morreram como elefante branco, né? Eu acho isso, assim, eu acho fantástico. Assim, eu não conheço muito a fundo o segmento, né, para falar bastante, mas sim, faz muito sentido. A Domino's é um caso excepcional de como a inovação, mesmo no negócio tão recorrente, né, tem tanta pizzaria por aí, é tão comum ter pizzaria, como pode ser um diferencial competitivo gigantesco em escala global. Por outro lado, né, nós não podemos deixar de reconhecer, não sei dos motivos, né, reais da saída das duas montadoras, mas nos indicadores internacionais, hoje o mundo, para essas empresas que são multinacionais, realmente eles têm um mundo como terreno, como território. Não é mais uma questão tão localizada, porque elas podem ter uma atuação global, né? O mundo está muito interconectado. E do ponto de vista dos indicadores de ambiente de negócio, de competitividade e de inovação, infelizmente o Brasil ocupa uma posição desfavorável. Então eu acredito que não é só por conta da inovação que essa saída acontece. Não é só por conta de não olhar para o cliente que essa saída acontece, mas deve acontecer por alguma decisão estrutural que olha um contexto macro. Talvez se a Ford não tivesse fábrica na Argentina e se o Mercosul não permitisse trazer os carros sem o imposto de importação, talvez a decisão fosse diferente, né?
Mas nessas empresas pesam muito essa análise global. E deixar algum território, às vezes, é uma estratégia, porque ela está conseguindo ganhar o jogo dela em outros, né? E a dúvida que eu tenho é, será que a Tesla montaria uma fábrica no Brasil? Será que os índices nossos de competitividade vão ser suficientes para atrair, para que ela realmente venha? Eu vou torcer que sim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar enquanto cidadão aí, né? Não enquanto empresário, mas enquanto cidadão, para que o Brasil, enquanto Estado, enquanto nação, possa entender que estimular a inovação é uma bandeira que tem que ser da nação. A gente tem muitas travas para o empreendedorismo, muitas travas para o processo de inovação, pouco fomento para pesquisa, pouco fomento para a inovação, e sem ter ecossistema, isso não se sustenta, né? Então, é muito complexo realmente. Eu tive o privilégio de visitar a fábrica da Mercedes na Alemanha. E é impressionante ver, né, as instalações que eles têm, a forma que eles constroem a fábrica de caminhões, que foi que eu visitei lá, que eu acho que eles mantêm a de caminhões aqui também. E como eles realmente têm o 4.0 lá, a indústria 4.0 na Alemanha já é a realidade. Enquanto o Brasil está discutindo essa transformação para a indústria 4.0. É muito complexo. Mas a grande vantagem, que eu acho que você sacou, e é por isso que eu falo de cultura inovadora, é que a cultura inovadora ela pode ser apenas de uma única pessoa. Pode ser o eu empresário, aquele eu presa, sabe o eu presa? O eu presa. A cultura inovadora é um mindset, né? A cultura inovadora envolve o propósito, que você tão bem define, na minha proposta, né, na minha visão, não faz sentido inovar se você não for aumentar a capacidade de entrega do propósito da empresa, né? Então, se eu sou profissional liberal e eu tenho um propósito com o meu trabalho, que não é só ganhar o meu dinheiro, é um propósito realmente de vida, é um propósito de atender esse meu cliente, a cultura inovadora serve, porque eu vou buscar inovar para poder abastecer esse propósito, inclusive. O meu desenho da cultura inovadora é inclusive um círculo, porque não tem fim, né? Depois que sai do primeiro pilar, chega no último, começa de novo, porque o propósito abastece tudo, né? O segundo pilar, que é liderança, quando eu sou sozinho, pode ser não, sempre é, né? Começa por ela, a autoliderança. Não existe nenhum grande líder que não tenha capacidade de autoliderança primeiro, né? Primeiro lidera-te a ti, para depois liderar os outros, né? E quando você tem equipe, então, é mais importante ainda. E o principal papel da liderança numa cultura inovadora é ter essa capacidade de conectar o todo com o propósito. Então, o líder, ele é o verdadeiro guardião, é o responsável por garantir a disseminação do propósito no negócio. Depois da liderança, vem o pilar pessoas. Quem faz a empresa são as pessoas. Se eu sou sozinho, sou eu, mas eu sou pessoa. E se eu sou uma equipe, né, se eu tenho uma equipe, são todas essas pessoas envolvidas. E aí entra o lado humano, não pode desprezar o lado humano. Eu fico muito triste de ver que muitos negócios acabam tendo aquela visão ainda taylorista, né, da época do Ford, mas do Henry Ford. Lá atrás, assim, muita coisa mudou, né? De usar o humano como recurso humano ainda, como aquela coisa que é uma pecinha na engrenagem. Mas no mundo de hoje, nesse mundo interconectado, né, as pessoas têm que ser analisadas com uma visão integral, né? Então, as emoções, os desejos, os sonhos. E como eu conecto o propósito desse profissional com o propósito da empresa. Veja que nós estamos formando os pilares justamente porque pilar sustenta. É o pilar que vai dar estrutura. Aí eu cumpri essa primeira fase do círculo, né? Propósito, liderança, pessoas. Aí eu vou para ambiente. Então, se tudo isso está bonitinho, eu preciso ter um ambiente físico e também psicológico que vai permitir que a inovação aconteça. Então, num ambiente, por exemplo, que nós queremos inovação, mas a cada erro que qualquer pessoa faz, ele é punido, não vai existir inovação. Porque inovação é conviver com o erro o tempo todo, né? Porque não vai dar certo.
Nenhuma inovação dá certo logo de cara. Ela dá certo justamente porque você corrigiu tudo que deu errado. Até ela dar certo, né? É mais ou menos Processo, assim. né? Processo. Que é aqui o quinto pilar. Depois que eu tenho um ambiente físico, psicológico, né, que dá estrutura para isso, eu tenho que ter processos. Eu preciso ter processos alinhados a esse ambiente, alinhados a essas pessoas, alinhados a essa forma de liderar e, principalmente, que garantam entregar aquele propósito. Então, veja que é todo um alinhamento. Os processos precisam garantir que a missão da empresa vai ser entregue da forma que ela vive, que são seus valores, né? E aí as coisas estão se tornando integradas. E o último pilar, que não é o menos importante, mas é o último porque é uma consequência desse alinhamento todo, são os resultados. São resultados. Porque não adianta, não vai existir uma empresa que se sustenta sem dinheiro. Não vai existir um profissional que se sustenta sem dinheiro. Não vai existir um cliente que fique satisfeito sem qualidade no serviço. Então, o resultado, ele não é só financeiro. Resultado pode ser satisfação do ambiente de trabalho. Então, nós somos, por exemplo, o Great Place to Work. Temos muito orgulho de figurar, né, no ranking do Great Place, inclusive. E é um resultado para a gente. Nós temos essa meta de melhorar ano a ano a nossa nota na avaliação que a gente faz para garantir que a nossa equipe tenha realmente um ambiente adequado para se trabalhar. A gente faz muitas ações para isso ser possível. Só fazer ações não serve para nada. Uma ação só serve para alguma coisa quando ela gera realmente um impacto no resultado. Aliás, é muito bacana eu contextualizar a inovação, né, na visão que eu acredito e que eu aprendi, na verdade, com a Fundação Nacional de Qualidade, com a CNI, com o Sebrae, que uma ideia não vale nada, né? Ideia em si não vale nada. Muita gente guarda a ideia para si, achando que o outro vai copiar e vai roubar. O que vale de verdade é a capacidade de execução daquela ideia. Porque a ideia sem execução não é nada, é só uma ideia. Então, a definição de inovação para eles é assim: inovação é quando você pega essa ideia, você traz ela para a ação, para a realidade, e ela gera algum impacto em algum resultado. Porque se ela não impactar em nada, ela não é inovação. Ela pode ser, no máximo, uma novidade. Né? Uma novidade. Então, sei lá, você gasta uma grana pintando todo o teu prédio, mudando a cor, mudando tudo, porque você acha que seu cliente vai ficar mais feliz com isso. E aí você mede a felicidade dele e descobre, não, para mim tanto faz. Não foi uma inovação. Foi só deixar o prédio com uma cor diferente, mas de repente você faz isso e você percebe que você começa a ter muito mais clientes satisfeitos, que geram mais indicações e mais vendas, porque o ambiente ficou mais agradável. Aí sim, né? Aí você teve uma inovação no ambiente. Então, o pilar resultado, ele materializa a bússola, né? a rota desses pilares todos. E ele termina como grudado no propósito, porque são justamente os resultados da empresa que dão condições dela poder cumprir o propósito. E aí o círculo fica único. Eu sou muito feliz, sabe, de ter a possibilidade de viver plenamente o meu propósito no meu dia a dia, nos negócios. Então, eu acho que isso só é possível porque essas dimensões todas estão em harmonia, elas são um sistema que a gente construiu e que com a pandemia eu reforcei nos outros negócios, percebi o impacto que deu para a gente ter a resiliência necessária para poder passar pelo momento, sem abrir mão da nossa essência, sem abrir mão do nosso propósito, sem buscar atalhos para situações difíceis, né? E aí veio esse segundo chamado que eu falei, que foi justamente compartilhar isso. Por isso que para mim, de verdade, Dimitris, é um prazer enorme poder estar contigo na minha primeira live do ano, podendo deixar uma mensagem de otimismo e de perseverança para os empreendedores, para os empresários, outros profissionais liberais que queiram inovar, construir essa cultura de inovação, porque virou uma bandeira para mim. Assim, no meu canal aqui, no próprio Instagram, eu tenho produzido semanalmente algum conteúdo para despertar reflexões sobre esse assunto.
E eu estou produzindo, né? Eu tenho esse objetivo de escrever tudo isso num livro para que eu possa ajudar de uma forma ainda maior. Quem fala assim, pô, eu gostei disso que eu ouvi, mas como eu faço? Como é que eu faço isso no dia a dia? Então eu quero Isso. colocar assim, para estruturar o pilar propósito, como é que a gente fez? Quais são as ferramentas que a gente usa? E eu quero compartilhar isso com o maior número de pessoas interessadas possíveis, porque eu acho que é uma das formas que eu encontrei para ajudar os pequenos, especialmente, até pela acolhida que eu recebi das palestras que eu fui convidado para dar, e, ao mesmo tempo, ajudar o nosso ecossistema local, né, no nosso país, a ir disseminando, né, essa cultura e galgando aí, tem quem sabe no futuro, mais facilidades, né, para que ela seja mais comum, mais recorrente, possível, em qualquer porte de negócio. Que maravilha, maravilha. Olha, eu fico muito feliz, né? Mais uma vez, eu fico honrado. Eu queria aí agradecer, né? Não só a você, mas eu tenho observado aí as pessoas que estão entrando para assistir a live, alguns amigos meus, convidados. Tem gente do mundo inteiro aí, tem gente da Austrália, tem pessoas do mundo aí assistindo esse nosso bate-papo. Essa live vai ficar gravada. Então tem muito conteúdo aí maravilhoso, né, que você traz para a gente, né, dos pilares e dessa sua visão, né, e mostra como é importante para o empresário ter uma visão em relação ao futuro, né? Mas eu penso, como eu trabalho muito essa questão, né, de missão de alma, né, de propósito de vida, cada um de nós tem aqui nessa existência humana, eu sempre digo que as pessoas falam, é porque você é um ser humano. Eu falo, olha, você vai me desculpar, eu não sou um ser humano. Eu sou um ser de luz e estamos vivendo uma experiência humana. Em busca da direção da luz, do crescimento e da ascensão. Isso só vai acontecer quando nós tirarmos o foco de nós, do nosso ego-vaidade, do ego-personalidade, colocarmos o foco no próximo, como eu posso ajudar, contribuir com o próximo. Ah, mas como é que eu fico nessa parada? É igual aquela coisa de viajar de avião. Quando você viaja de avião, a comissária lá fala, olha, depois que fecha as portas, né? Tem toda aquela demonstração. E diz mais ou menos assim, em caso de despressurização da aeronave, máscaras cairão à sua frente, coloque a que estiver mais perto de você. Caso haja uma criança do seu lado, coloque em você primeiro e depois no próximo, né? Então você tem que estar bem, a sua empresa tem que estar saudável para que você possa ajudar e contribuir com o próximo, né? Eu tenho que ter um olhar com o próximo, mas eu tenho que estruturar. E o empresário que não tem essa visão de futuro, e essa visão de futuro só vem quando eu olho para mim e falo, poxa, qual que é a minha missão de alma? Qual que é a minha missão de existência? Afinal, o que eu vim fazer aqui? Porque aquele conceito de que nasci, cresci, formei uma família, trabalhei e agora morri, é muito vazio, né? É uma coisa que não tem sentido. Eu converso com pessoas que já têm aí seus 40, 50, 60 anos de idade. Eu estou atendendo uma pessoa aí de seus 60 anos de idade, que está muito bem de saúde, está na flor da existência e a pessoa está totalmente perdida porque nunca trabalhou pelo seu próprio sonho, seu objetivo, seu destino. E agora gera uma frustração muito grande, né? Nunca antes no universo foram identificados tantos casos de depressão como nesse ano da pandemia, porque as pessoas ficaram isoladas dentro de casa e tiveram que olhar para si mesmo, né? E o maior problema da pandemia, dessa angústia toda que você falou ano passado, dar um olhar para o time de colaboradores, é que ele ficou recolhido dentro de casa e nós sempre colocaram na nossa mente que casa, casa, trabalho, trabalho, não se mistura. Família, então, nem pensar. Trazer cachorrinho na empresa, você tá louco. Foto de familiar na mesa, vazio de flor, não. Mesa de trabalho tem que estar limpa. Aqui é trabalho, profissão, produtividade. E, de repente, o universo vem numa energia, numa egrégora e fala, olha, é o seguinte, todo mundo vai trabalhar em casa, no mesmo cômodo, com a mesma internet, o papai, a mamãe, o sobrinho, o vovô, a vovó, o genro, o sogro, o cachorro, usando a mesma internet, estudando, fazendo faculdade, tudo no mesmo ambiente. E aí as pessoas falam, não, não pode ser. É desse jeito, vocês vão ter que aprender
que a vida é convivência, é conviver com o outro. Conviver é de conviver. Tomar consciência é dar ciência a toda essa situação que está na nossa volta. De que nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós queremos, mas, ao mesmo tempo, nós somos interdependentes. É como você falou. A cultura inovadora pode ser do eu, empresa, mas eu sou interdependente da minha equipe. É como você falou, hoje você tem uma equipe que cuida de tudo. Você pode ser o cérebro pensante, mas você é interdependente dessa equipe, você é interdependente dos clientes, você é interdependente de um sistema, assim como eu. E quanto mais nós olharmos para isso e despertarmos, né? Tem esse programa que eu desenvolvi, que é o Despertar da Sabedoria Interior, quando olhamos para dentro de nós e falamos, uau, como posso fazer algo para facilitar, ajudar ou construir melhor a vida do próximo? Me colocar na condição de espírito de servidor, né? Como o Rotary tem o lema, né? Sobre servir, né? E a gente como rotariano, irmãos, enfim. Quer dizer, eu estou aqui para servir a comunidade através da minha empresa, através da minha mente pensante, na criação de algo que pode ser benéfico para mim, será com certeza. Porque se eu beneficiar o próximo, reverbera em mim automaticamente. É um espelhamento, não tem como ser diferente. Então, querido amigo, não sei como te agradecer, mas aí pelo Instagram você tem 5 minutinhos para as suas palavras de encerramento, a sua mensagem aos empresários que vão assistir essa live depois, aos amigos. Eu quero agradecer mais uma vez, pela 1000ª vez, se for possível, né, a tua abertura, a tua humildade em aceitar esse bate-papo logo no início do ano. Para mim, é abrir o ano com uma bênção imensa. Agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, amigos meus, clientes que estão aí junto conosco, e que você desse seu recado, o que você pode trazer de bom para nós nesses 4 minutinhos faltantes aí. Obrigado, Edmilson. Eu queria te agradecer, dizer que eu fico muito feliz. Eu fico sempre muito radiante, assim, quando tenho essa oportunidade, sabe, de poder compartilhar. Talvez porque eu entendo que essa é justamente a minha missão, né? Eu tive o privilégio de descobrir muito novinho, muito cedo na minha vida, para que eu estava aqui, para que eu gostaria, pelo menos, né, naquela fase. E sempre lutei para poder fazer aquilo que eu sentia que seria realmente a minha missão de vida. E eu colho muita felicidade em troca disso. Uma oportunidade como essa me abastece demais. Então, tem gente que não acredita, né? Mas às vezes eu dou uma palestra bem de noite e é horário de cansaço já, mas você sai descansado. E como pode, né? Não tem como explicar, tá no nível mágico assim das coisas, né? Então, por essa mágica toda eu te agradeço. Eu queria deixar um recado que quem realmente se interessar pelo tema e tiver alguma pergunta, é só mandar mensagem para mim pelo direct do Instagram. Eu tenho aproveitado tudo que eu prego para eu fazer tudo que eu comecei a fazer desde então da forma que eu prego, para gerar consistência. Então, eu não gostaria... Quando eu anunciei que eu escreveria um livro, faz uns 3 meses isso, eu anunciei publicamente para ser um compromisso, mas também para pedir ajuda. Então, eu falei, eu não gostaria que fosse um livro apenas daquilo que eu tenho para falar. Eu gostaria que fosse um livro daquilo que pode ajudar de verdade aquele que vai ler. E como a inovação é justamente essa conexão com as necessidades, né, reais do mundo, eu tenho aproveitado hoje as mídias sociais justamente para poder ouvir perguntas, ouvir dúvidas, angústias. Tenho já um caderno online aqui meu que eu tenho abastecido de repertórios para que na minha produção do texto eu possa de verdade ajudar, e não só hipoteticamente ajudar, né? Que eu traga exemplos que vão atender realmente essas perguntas, essas angústias, esses problemas que todo mundo que tem acompanhado nessa jornada aí e tem tido vontade de compartilhar, tem compartilhado comigo. Então fiquem à vontade, não é chato, não importa que não me conheça ainda, é uma oportunidade para a gente começar também a se conhecer. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de estarmos juntos, também virtualmente ou também presencialmente. Estou montando um hub de inovação, o Pólen está nascendo, também estamos construindo nossa forma de viver a realidade da construção conjunta. Estamos com 20 empresários me ajudando a construir esse hub para que seja de verdade um hub. E em breve, quem sabe, a gente volta aqui para contar um pouquinho
sobre esse desafio, como é que ele está se estruturando. Valeu? Maravilha, maravilha. Gratidão eterna. Obrigado, Dimitri. Nos vemos em breve aí pelas redes, né? Pelas estradas do mundo. E vamos marcar, qualquer dia desse, uma nova agenda, a gente marca um novo bate-papo. Gratidão Combinado. eterna. Gratidão eterna. Deus te abençoe ricamente e nos falamos. Um forte abraço, querido. Assim seja. Valeu, um abração para você também. Um abraço. Falou. Tudo de bom. Tchau, tchau.